como moro a cerca de 8 km de Coimbra, faço viagens curtas e não costumo viajar, por exemplo, para Lisboa de automóvel, vou sempre de comboio. De modo que o que eu ouço é basicamente Antena 1 e Antena 2, porque a rádio acaba por ser, hoje em dia, uma maneira bastante abreviada de nos apercebermos do que está a acontecer, porque este regime de hora e meia de noticiários na televisão nos deixa sem fogo. E, portanto, o que eu faço é aproveitar esses momentos breves para uma atualização das notícias e pouco mais tempo sobra. Bom, eu chamo-me Fernando Matos Oliveira, venho da área da literatura, que era um trajeto bastante comum há uns anos, nesta relação com as artes. As pessoas em geral vinham da literatura para as artes. Mesmo com as artes plásticas há uma relação próxima com a literatura. Nasci por um acaso familiar em Ilho e passei a minha infância em São Pedro do Sul. E recordo-me que um dos primeiros contactos com o teatro decorreu com o Cénico de São Pedro do Sul. E a partir daí fiz o ensino secundário em São Pedro do Sul, fiz depois aqui o curso de Línguas e Literaturas Modernas, depois o mestrado em Literatura Dramática e depois o doutoramento em Literatura Portuguesa, sempre com interesse no teatro. Não apenas do teatro como o conhecemos, em termos tradicionais, mas das artes do espetáculo em geral. A performance, a dança, a expressão plástica, corporal. Quando estamos a ler um texto na página, a relação que temos com esse texto é absolutamente mediada pela linguagem verbal. Quando estamos a ver um ator em palco, a linguagem verbal é apenas uma componente desse desafio interpretativo, não é? Daquilo com que somos confrontados. E em parte esse é também o mistério, a atração, o desafio, a solicitação do teatro e das artes do espetáculo. Ou seja, o que sobra de sentido, de interpelação do real para além da linguagem verbal. É esse, no fundo, o motivo do meu interesse pelo teatro. Essa aventura dos signos e da significação, da semântica. No fundo, creio que é o que motiva as pessoas que se relacionam com as artes performativas em geral. Nunca fui ator, não foi, aliás, não foi nunca algo que me motivasse, mas sempre me interessei como espectador, fundamentalmente. Eu gosto muito de cinema também, de literatura, obviamente, e no âmbito da literatura, especificamente de poesia. Podemos ir hoje ao cinema, nomeadamente em Coimbra, não é? Porque esse é também um problema do cinema hoje, no que diz respeito à distribuição, é que, aqui podíamos mesmo lembrar aquela célebre expressão de Adorno, assistimos assim a uma espécie de triunfo do mesmo, não é? Se formos ao Fórum, temos os mesmos filmes que temos no Dolce Vita. Portanto, um espectador em Coimbra hoje também tem dificuldades em sair de casa para ver bom cinema. E essa é também uma pergunta lançada ao TAGV em Coimbra. Agora é de voltar a ser, porque já foi, e bem, décadas atrás, e ao longo e desde 1961, períodos muito interessantes e muito consistentes em termos de programação de cinema, um espaço que possa ser uma alternativa ao cinema que temos agora em Coimbra, não é? Possa mesmo ser, se quiséssemos ser um pouco mais ambiciosos, uma cinemateca em Coimbra, não é? Com uma programação de qualidade, uma programação diversificada, diferenciadora, e esse é também um dos objetivos que temos no TAGV. O TAGV é um teatro que tem um contexto institucional muito próprio. Primeiro, é em Portugal o único teatro universitário. Mesmo no mundo não há muitos teatros universitários, pelo menos com a relação que este tem com a universidade e com a cidade. E, portanto, o desafio de pensar este espaço, o lugar que este espaço pode ocupar na cidade e na relação com a universidade, foi de facto o que me fez decidir pela aceitação. E por ter, enfim, nestes próximos anos, é esse o compromisso, estes próximos 3 anos, a oportunidade de
refazer essa relação entre a cidade e a universidade e este polo a que chamamos de TAGV. Estamos no início, estamos ainda a dialogar com muitos parceiros aqui na cidade de Coimbra para ver se conseguimos as condições institucionais, financeiras e também estratégicas para que possamos fazer uma programação apelativa e que volte, no fundo, a ligar o teatro à cidade e envolver também a universidade de outra forma, porque sendo um teatro universitário ele deve e pode ter uma relação com o que a universidade faz em termos de formação e em termos de investigação. E o que no momento do convite foi justamente falado e conversado foi também sobre a forma como podíamos envolver a universidade e o trabalho que se faz na universidade em termos de formação e investigação com o TAGV. São desafios difíceis, mas que estão ao nosso alcance, não é? Implicam uma relação diferente, por exemplo, com os grupos de teatro universitário, que estão aqui mesmo ao lado, eles são nossos vizinhos e por vezes são vizinhos quase de costas voltadas. E também uma relação mais orgânica com os projetos de formação da universidade, nomeadamente ao nível da pós-graduação, onde muitos artistas, justamente muitos artistas que vêm do teatro, das artes plásticas, da área do design, multimédia, do curso de estudos artísticos que decorre na Faculdade de Letras, não têm um espaço onde possam experimentar, testar, e refletir sobre aquilo que estão a escrever ou a pensar. E, portanto, o TAGV pode ser uma extensão desses trabalhos. Isso implica ter capacidade de manter um diálogo crítico, não é, com esses projetos e de desafiar essas pessoas a virem aqui experimentar as suas ideias. Não é? Há, inclusive, no panorama académico internacional, hoje, um movimento que implica mais a prática e a reflexão. Por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos tem aparecido uma série de doutoramentos, a que eles chamam Practice Research PhDs, que supõem uma relação íntima entre a reflexão e a prática. E muitos deles têm componentes de projeto e de criação que são centrais nesses trabalhos de pós-graduação. E, portanto, isso, como já está de facto a acontecer na universidade, é importante também dizer isso, esses projetos ou projetos similares já estão a acontecer no Colégio das Artes, na Faculdade de Letras e também no Design e Multimédia, eventualmente em alguns projetos de arquitetura, têm no TAGV, deverão ter, queremos que tenham aqui um espaço para se concretizarem, para se materializarem. De facto, o mais apelativo é pensar a programação, no fundo, olhar para o território, que é o nosso território, para as oportunidades de programação, para os agentes criativos, não é, que temos no nosso território e ver de que modo é que podemos trazê-los ao TAGV, de que modo é que o TAGV pode ocupar um lugar no percurso que eles têm em termos de criações e de itinerância. E também a possibilidade de fazer da programação um ato criativo em si, não é? Programar é condicionar a percepção, é oferecer um regime de percepção das artes, porque programar é selecionar, é escolher, e isso é francamente motivador, não é? Por outro lado, e eu creio que isso é um clássico deste tipo de funções, o menos interessante, eu diria, são as tarefas de natureza estritamente burocrática, que ainda são algumas, mas que nós vamos atenuando, não é, pelo meio do que nos motiva mais. Não é?